Olá, alunos do sétimo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, na aula passada, certo? No PET 2 da semana 1, a gente começou a falar sobre os números inteiros, ok? A gente viu que são os números positivos e negativos e o zero. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre as operações envolvendo os números inteiros, ok? Então, a gente vai começar pelas operações simples, que são o quê? A adição. Então, na adição a gente tem, toda vez que a gente tiver adição entre dois números inteiros, vai ocorrer as seguintes relações. Eu posso ter adição entre dois números positivos, certo? Quando eu tiver adição entre dois números positivos, certo? Significa, a gente fala que eu tenho um número positivo, significa que eu tenho mais 12, eu tenho 12, mais 5, eu tenho 5. Então eu vou fazer a junção desses dois valores e conservar o sinal de positivo. Então, se eu tenho 12 e tenho 5, eu vou somar 12 mais 5, 17. Então, fica 17 positivo. E aí, lembrando o seguinte, quando o número é positivo, eu tanto posso colocar o sinal na frente dele, significa que ele é positivo, ou caso não exista sinal, também significa que ele é positivo. E agora, e se um desses números forem negativos? Então, a gente tem aqui, mais 12, ok? Mais menos 5. Então, nesse caso, a gente tem a soma de um número positivo com um número negativo. Então, nesse caso, a gente utiliza a ideia do seguinte: eu tenho 12 e devo 5, certo? Então, como são números de sinais opostos, o que a gente faz? Nós fazemos a diferença entre eles, ok? E conservamos o sinal do número que está mais distante do zero, ou seja, do número que tem um maior valor absoluto. Então grava isso aqui, que tem um maior valor absoluto, ou seja, que está mais distante do zero. Então, por exemplo, mais 12 mais menos 5. Então, ou seja, eu tenho a soma de 12 positivo com o menos 5. Então, eu vou fazer a diferença entre eles. A diferença entre 12 e 5 é 7. E aí eu vou colocar o sinal do número que está mais distante do zero. No caso, o mais 12. Então, vai ficar 7 positivo, ok? E quando forem dois números negativos, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem menos 70 mais menos 20. Então, quando for a soma de dois números negativos, vai ser o mesmo processo. Eu vou utilizar a ideia de eu devo. Eu estou devendo 70, depois eu passei a dever 20. Então, eu vou juntar esses dois valores e conservar o sinal. Então, eu vou pegar e vou fazer 70 com 20, 90. E mantenho o sinal de negativo. Então, resultado, menos 90. Ok? Então, vamos aqui para o nosso último exemplo da adição. Menos 62 mais 30. Então, note que nesse caso aí, a gente tem a mesma coisa. A soma das atividades anteriores. A gente tem a soma de dois números inteiros, só que, porém, agora a gente tem um número negativo e um número positivo. Da mesma forma. Então, a gente vai ter o seguinte, como eu tenho um número negativo e um número positivo, eu vou fazer a diferença entre eles. Ou seja, a diferença entre 62 e 30. Aí basta eu utilizar aquela ideia. Eu estou devendo 62 e tenho 30. Se eu pagar 30, eu vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 32. Então, se eu estou devendo, é negativo. Ou se não, basta a gente utilizar também a regra da matemática. Como eu tenho dois valores de sinais opostos, eu faço a diferença entre eles. 62 menos 30, 32. E conservo o sinal daquele que está mais distante do zero, ou seja, daquele que tem o maior valor absoluto. Quem que está mais distante do zero? Lembrando que o zero é o centro, o 30 ou o menos 62. Então, a gente sabe que é o menos 62. Então, a gente vai colocar o sinal do resultado negativo, ok? Menos 32. Agora, a gente vai para a parte da subtração, ok?
E aí, turma, na subtração, ó, note que a gente vai utilizar o seguinte, o que significa subtrair, certo? Subtrair vai ser a mesma coisa que eu somar o número com o seu oposto, ok? Então, para poder facilitar a resolução da subtração, para a gente não confundir os sinais, a gente faz o seguinte, a gente repete o primeiro número com o oposto do segundo, para poder fazer essa operação. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem, ó, nós temos aqui, ó, mais 12 menos mais 5. Então, ó, lembra, o primeiro é positivo, então tanto faz eu colocar o sinal ou não. Então, 12, ok? E agora, ó, menos mais 5. Então aqui, ó, como está subtraindo, eu vou ter que somar com o oposto do mais 5. Quem que é o oposto? Lembra? O oposto é aquele que tem a mesma distância do zero. Ou seja, basta a gente trocar o sinal. Se é mais 5, ele vai passar a ser menos 5. Então aí agora fica fácil a gente fazer a soma. 12 menos 5, 7. Positivo. Ok? Aí, ó, a mesma coisa aqui, ó. Nós temos, ó, menos 23 menos 14. Então, a gente repete o primeiro, então, menos 23, e depois, o segundo, a gente repete o oposto. Qual que é o oposto de menos 14? Mais 14. Então, agora ficou mais fácil eu diminuir a quantidade de sinais para poder fazer a operação. Aí, agora a gente utiliza a mesma ideia que a gente utilizou antes. Menos 23 mais 14. Eu estou devendo 23, tenho 14, pago 14, ainda fico devendo 9. Então, ou seja, se eu estou devendo é negativo. Então, menos 9. Ok? E para a gente poder fazer, gente, a multiplicação e a divisão, nós vamos necessitar do seguinte, do jogo de sinais, ok? Então, turma, o jogo de sinais, tanto na multiplicação como na divisão, ele utiliza o mesmo procedimento. Toda vez que a gente tiver a multiplicação ou divisão entre dois números positivos, certo? O resultado é positivo. Quando forem dois sinais diferentes, positivo com negativo, o resultado é negativo. E negativo com positivo, negativo. E negativo com negativo, positivo. Aí, uma forma da gente gravar essa regra é a gente observar o seguinte, sinais iguais, positivo. Então, ou seja, se eu tiver dois sinais iguais, negativo com negativo ou positivo com positivo, o resultado é positivo. E sinais diferentes, negativo. Então, quando eu tiver positivo com negativo ou o contrário, negativo com positivo, o resultado é negativo. Vamos ver como é que a gente aplica isso na multiplicação? Então, lá, nós temos aqui, ó, 9 vezes menos 9, ok? Então, vamos lembrar aqui, ó, da nossa regrinha de multiplicação. Ó. Nós temos um número positivo e um número negativo. Então, eu vou pegar, ó, positivo com negativo, negativo. Então, vai ficar negativo o resultado. E aí, agora, basta a gente multiplicar. 9 vezes 9, 81. Então, ou seja, primeiro nós realizamos o jogo de sinal para depois efetuar a multiplicação entre os termos. Aqui, ó, 46 vezes 2. Então, ó, note que há ausência de sinal. Significa que eles são positivos, ok? Então, todos os dois. Então, positivo com positivo, positivo. E aí basta eu multiplicar. 46 vezes 2, 92. E aí, essa resposta eu posso tanto dar assim, mais 92, ou, como a gente já viu, sem o sinal. Só 92 significa que o resultado é positivo, ok? Então, vamos aqui para o nosso último exemplo de multiplicação. Menos 7 vezes menos 8. Então, sinais iguais. Se sinais são iguais, ele é positivo. Ou senão, basta a gente conferir a tabelinha lá. Ó. Negativo com negativo, positivo. Ok? E multiplicando 7 vezes 8 mais 56. Ou, como a gente já viu, podemos colocar só
56, ok? Viu lá, pessoal? Facinho aí. E na divisão? Na divisão, a gente vai utilizar o mesmo procedimento, só que agora, primeiro a gente faz o jogo de sinal e depois a gente efetua a operação de divisão. Então, por exemplo, menos 4 dividido por 1. Então, negativo com positivo, a gente já gravou que é negativo, ok? E aí basta a gente efetuar a divisão. 4 dividido por 1, 4, ok? Depois, 8 dividido por 4. Então, 8 dividido por 4, nós vamos ter lá, ó, os dois números são positivos. Então, positivo, ok? 8 dividido por 4, 2, certinho? Ou a gente pode responder somente com o 2. E a mesma coisa aqui, ó, menos 30 dividido por menos 6. Então, primeiro faz o jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo, ok? E efetua a divisão. 30 dividido por 6, 5. Certo? Então, a gente tem mais 5 ou, ok? Somente 5. Certinho, turma? Então, pessoal, essa aqui por hoje é só. Depois a gente vai, já dá para vocês responderem os primeiros exercícios aí da semana 2. E depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a potência e a raiz quadrada, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima.